Parece que as pessoas acreditam que quando vira o ano, automaticamente mudam também. O nosso cérebro, Edson, já conhece alguns caminhos e ele economiza energia. Não superestime o futuro, nem subestime o esforço. Tem que ter um movimento diferente para ter um resultado diferente. Aquela famosa música, né? Deixa a vida me levar, ela é perigosa. Toma cuidado para sua vida inteira não caber em 2 semanas de sentimentos. Nós podemos acreditar em tudo que passa na nossa cabeça? Salve, salve pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um podcast aqui no Ninja Talks. Eu sou o Edson Cavalcante e vou guiar vocês aqui nesse novo episódio, onde nós postamos aqui todas as semanas. E eu tô com uma convidada muito especial mesmo, que já me ajudou muito e vai me ajudar ainda mais daqui pra frente, no futuro. Eu trouxe aqui a Márcia Furlan. A Márcia, ela é psicóloga. Ela também foi professora por mais de 28 anos, também tem mestrado em linguística, enfim, o currículo dela é bem interessante. E eu conheci a Márcia em um evento, né, no colégio que a minha filha estuda, ela deu uma palestra lá. E eu falei, nossa, que mulher sábia, deixa eu entrar em contato com ela para conversarmos e tal. E aí fizemos várias sessões de terapia, enfim, recomendo bastante, tá bom? Márcia, muito obrigado por estar aqui. Tudo bem com você? Tudo certo? Tudo bem. Maravilha? Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Muito contente. Maravilha. Gente, essa mulher sabe muita coisa. Os contatos dela, inclusive, tá aqui embaixo, tá? Aqui na descrição. Mas se quiser seguir ela também, é Psico Márcia Furlan. Tá aqui, tá? Pra vocês seguirem ela lá no Instagram. Dá uma força lá pra ela também. E converse com ela, porque ela tem muita coisa pra falar e vocês vão ver aqui. Márcia, vamos lá. Como é que você está? Tudo certo? Tudo bem? Como é que foi esse ano pra você? Foi um ano legal, passou muito rápido. E graças a Deus foi tudo bem encaminhado nas correrias, mas deu tudo certo. Tudo certo, né? Massa. Bom, eu já fiz várias sessões com você, né? De terapia. E acho você extremamente competente, por isso que eu te trouxe aqui. Obrigada. E a ideia hoje aqui é passar pro pessoal dicas, né? Pílulas de sabedoria, principalmente na parte psicológica, agora na virada de ano, né? 2026, não sei quando você está assistindo isso aqui, mas a gente está gravando aqui final 26, final 25, começo 26. E são dicas aqui que a gente quer muito ouvir, quer muito saber. A primeira coisa no final de ano, geralmente, né? Todos os anos, as pessoas pensam em, cara, esse ano vai ser, no ano que vem vai ser diferente. Vou mudar. Tem até alguns amigos que sempre falam a mesma coisa todos os anos de uma coisa específica. Não, agora 2024 vai ser diferente. Não, 25 vai ser diferente. Não, 26 eu vou estourar, tal. Mas parece que existe um conceito meio mágico, assim. Parece que as pessoas acreditam que quando vira o ano, as coisas automaticamente mudam também. Né? Sozinhas, né? Tipo, porque virou o ano, tá? Vai ser tudo diferente, mas é só mais um dia, né? Sim. Ali. Então, o que você tem a dizer, assim, com bastante gente que você atende? Por que a gente tem essa tendência de achar que quando vira o ano, tudo muda também junto sozinho? Você sabe que tem um termo que é viés do otimismo. A gente tem essa tendência de achar assim, não vai dar tudo certo. Só que vai dar tudo certo se tiver algum movimento a esse favor. Senão fica difícil. Então, eu costumo dizer assim, não superestime o futuro, nem subestime o esforço. Tem que ter um movimento diferente para ter um resultado diferente. Né? Então, eu não estou muito satisfeito com o meu resultado aqui. Então, o que eu preciso fazer? Preciso fazer um movimento diferente para ter um resultado diferenciado ali na frente também. Então, a gente tem esse costume. O nosso cérebro, Edson, ele já conhece alguns caminhos e ele economiza energia. Ele tenta economizar energia. Então, digamos, amanheceu hoje, 18 de dezembro. A gente tem lá 100% de energia para gastar. Entre correr, trabalhar, pensar, comer e tudo mais. Só o movimento do cérebro, a energia que ele gasta é em torno de 25%. É bastante. É 1/4 do que você tem da sua energia para aquele dia. Por isso que ele fica tentando economizar energia. Como que ele economiza energia? Andando pelos mesmos caminhos. Ele já conhece aqueles caminhos. São as famosas redes neurais ali, né? Exatamente. Essas redes conhecidas são mais fáceis e economizam energia. Então, se você quer algo diferente, você vai ter que tentar um caminho diferente, né? Vamos fazer um exemplo aqui, tocar um instrumento. Ai, que lindo! Eu vou tocar violão. Você vai só de achar lindo, você vai sair tocando violão? Não. Vai ter que ter uma dedicação, estudo em casa, vai ter que dedicar um tempo para ir lá na aula.
começar a dedilhar e de repente vai sair a primeira música. Esse caminho não existia, mas foram feitas novas sinapses na sua mente, né, no seu cérebro, e agora, a partir desse esforço, teve um resultado diferente. Você já sabe tocar uma musiquinha no violão. Sim. Né? Eu coloquei aqui assim, olha, o pico da dopamina é como se fosse a motivação. 2026 está chegando, vamos lá, vai ser demais. Esse é o pico da dopamina. É a virada de ano, é a festa de ano novo, os fogos, esse é o pico. Depois, o hábito, que é contínuo, revisando, revisitando, a dopamina já não está mais tão lá em cima. O que é a dopamina? É aquele hormônio que te põe para cima, aquela substância que faz você ir. Só que, quando ela começa a cair, você tem que ter hábito, tem que ter decisão. Vamos colocar aqui a clássica academia. Eu decidi que eu vou para academia. Estou super animada e em 2026 eu vou. Um mês e meio, começo. Opa, você não vai mais ter... Ai, que vontade. Não é isso. É decisão, é projeto, né? Eu disse que vou fazer isso e farei, chovendo, fazendo sol, coloco naquele horário na minha agenda para o negócio funcionar. Sim. E você acha que, de repente, essa dopamina de final de ano, de repente, é esse movimento do Natal, né? Nessa questão, as luzes e tal, não sei o quê, dá aquela sensação de tô encerrando, e essa dopamina do começo, talvez seja nessa linha, porque a gente... acredita que o começo do ano é a mágica que vai mudar tudo? Será, de repente, que a gente pensa assim? Você sabe que os estudos mostram que a gente precisa de rotina. A gente precisa. O nosso cérebro gosta de rotina e é saudável. Só que também é saudável pequenas quebras nessa rotina. Por isso que o final de semana é tão interessante. Agora, se a gente tivesse semanas e semanas... A gente viu isso na pandemia. No começo, nossa, ficar em casa. Estava acontecendo uma coisa que não era legal, mas o movimento era novo. Sim. Primeira semana, segunda, um mês, aquilo começou a dar angústia. Sim. Não é tão legal assim ficar em casa toda hora, todo dia. Peraí, eu quero voltar para minha rotina. Então, a gente precisa entender assim, nós vivemos de ciclos. O ciclo 2025 está acabando, certo? O que deu certo, o que não deu, revisitar, refletir sobre isso é importante. O que eu me propus a fazer e não fiz. O que eu nem me propus e aconteceu e foi super legal, né? Novo ciclo, novo ano. Nós precisamos conhecer os nossos padrões, né? Nossos padrões de pensamento e nossos padrões de ação. Às vezes o padrão de pensamento, ele não está congruente. Já vou até um pouco mais para frente lá do nosso roteiro. Ele não está congruente com o meu pensamento. Eu penso algo e faço outra coisa. Eu penso algo, falo parecido, mas faço diferente. Você conhece alguém, Edson, que fala legal e que faz outra coisa? Falou, o cara acabou de fazer isso, o que ele está fazendo? Conheço. Acabou de falar isso, o que ele está fazendo? Sim. Inclusive, hoje mesmo, hoje foi ontem, falei com uma pessoa, uma pessoa que trabalha ali com a gente, que uma semana atrás a gente tinha conversado, né? E aí eu perguntei, tá, onde você quer chegar? O que você quer de sua vida, assim? Uma pessoa nova, um jovem ali. Eu quero ser reconhecido como um grande líder, uma pessoa, um grande profissional, etc e tal. Legal, enfim. Aí algumas semanas, né, alguns dias se passaram, e aí alguns comportamentos da pessoa, aí eu conectei, né? Lembra que você comentou que você queria ser reconhecido por, né, XYZ e tal? Mas você percebe que o que você está fazendo, tá conectado com isso aí que você comentou, que você falou? Ela não... às vezes as pessoas nem param para pensar nessa questão de conhecer seus padrões, né? Porque e até a dica que faz assim, como é que a pessoa para e consegue, quais são as perguntas-chave de repente para a pessoa conseguir entender os seus próprios padrões? Porque tem gente que aqui está assistindo que nunca parou para pensar nisso. Sim. A gente pode estabelecer uma pergunta assim: por que esse meu objetivo? Por que eu quero permanecer nele? Então eu estabeleci um objetivo, eu tenho que saber por quê, onde eu quero chegar. Tá difícil. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Por que eu gostaria de permanecer nessa meta? Eu sei onde eu quero chegar? É só um entusiasmo? É só uma emoção? Existe uma coisa racional, intencional nisso? Hoje a palavra intencional ela é muito utilizada, né? E é interessante. Eu tenho que ser intencional no que eu faço, no que eu falo, aonde eu quero chegar. Aquela famosa música, né? Deixa a vida me levar, ela é perigosa. Muito. Esse é o modo automático de ser.
Sabe quando você pega o carro, de repente você chegou lá no seu trabalho, você nem lembra se o semáforo estava aberto, fechado, você só foi passando e deu tudo certo? Esse modo automático, na saúde emocional, ele não é muito legal. Eu preciso ser mais intencional, né? Então, assim, tenho lá um paciente que diz, olha, eu não gosto de sentir raiva, mas eu sempre estou sentindo raiva. Eu não vou dizer para ele, olha, você não vai sentir raiva depois que você fizer psicoterapia. Não. Seres humanos sentem. Ponto final. Sente raiva, sente alegria, tristeza, medo. A questão é, o que eu faço com isso? Se você tiver a sua vida no modo intencional, você vai primeiro nomear. Estou sentindo raiva. Por quê que eu estou sentindo raiva? Estou sentindo raiva porque me disseram isso e eu não gostei. O que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou tirar satisfação, eu vou caminhar, eu vou respirar um pouco, vou deixar para lá. Quando a gente é intencional emocionalmente, a chance de ser mais assertivo na vida profissional, na vida pessoal, é maior. A gente erra menos, né? Isso tem estudo sobre isso, é claro, isso funciona. Quem é mais impulsivo acaba sendo menos assertivo, porque ele é menos intencional. Então, uma pergunta-chave aí interessante, né? O que eu tô sentindo, né? Que às vezes a gente... Tem gente que nem sabe o que tá sentindo, né? Sim. É igual quando você vai no médico, você tá com a dor. Dor onde? Aqui, mas aqui onde? Aqui na cabeça. Onde na cabeça? Aqui, mas quando acontece? Então, imagine como é difícil nomear a emoção. Exato. Se o físico já é difícil, né? Pois é. Às vezes a gente tem uma dor de dente, eu passei um tempo assim. Eu ia na dentista, nossa, isso que estava sensível, mas qual dente, Márcia? Não sei. Mas é desse lado, eu só sabia que era desse lado. Quem descobriu? Foi o médico, foi o dentista, não fui eu, não. Exato. Não tive essa capacidade. Exato. Então, nomear o que nós sentimos tem que ser muito intencional, né? Tem gatilhos, tem coisa que causam gatilhos na gente. Tem gente que, por exemplo, o Natal é um gatilho terrível, ele quer fugir. O Ano Novo não é legal para algumas pessoas, né? A gente precisa entender o que fazer, como mudar esse caminho, né? Eu preciso mudar de trajeto, porque o que aconteceu comigo até aqui não é legal, tá todo mundo feliz com as luzes de Natal e eu tô querendo sumir nesse período. Sim. E tem muita gente assim também. Se entender. Sim. Se entender para traçar suas metas. Interessante. Você falou sobre essa questão de conhecer seus padrões. Como que uma pessoa sabe que ela está num padrão, vamos chamar assim, decrescente, né? Um padrão ruim? Porque de muitos empresários que eu converso, colegas e até alunos também, executivos e tudo mais, Sim. Às vezes as pessoas não reconhecem o padrão que elas estão, sabe? Que é um padrão destrutivo e ela nem percebe. E às vezes, eu digo mais, às vezes é um padrão que a pessoa usa de recompensa para uma outra coisa que é boa. Ou uma coisa que é ruim. Como que a pessoa fala assim, calma, quais são, como é que eu faço para identificar padrões bons e padrões ruins? Porque tem coisa que a pessoa confunde, assim, sabe? Se é um padrão... E às vezes nem tá no automático também. Fica tentando compensar de alguma forma, né? Então, assim, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, né? O que a gente acredita? É o seguinte, tudo começa aqui na nossa mente. Os nossos pensamentos, eles podem ser sadios, mais sadios ou menos. Os pensamentos que não são sadios são as distorções cognitivas, né? Então, é aquela pessoa que ela catastrofiza tudo. É aquela pessoa que já faz uma leitura mental e já sabe o que o outro está pensando dela. Isso não é saudável, só que tem um problema. Nós podemos acreditar em tudo que passa na nossa cabeça? Perigoso, né? Muito perigoso. Nossa, muito. Por quê? Nós temos milhões de pensamentos por dia. Tem pensamentos que são somente hipóteses. Tem pensamentos que são fatos. Se eu não monitorar isso, eu começo a acreditar em tudo que passa na minha cabeça. E é aí que a pessoa adoece. É aí que fica muito difícil de traçar as metas. Porque daí vão ter distorções. Ela diz, não, eu quero chegar nesse ponto, eu quero estudar isso, eu quero emagrecer tanto, eu quero parar de comer isso. Só que ela diz assim, não, eu não posso, isso não é pra mim, não dou conta. Nunca consegui, isso sempre foi muito difícil. Esses pensamentos, Edson, a gente chama de pensamentos automáticos. Eles são como? A característica dos pensamentos automáticos, né? Até para ajudar quem está ouvindo, está nos vendo. Eles são exagerados,
eles são negativos na maioria das vezes, praticamente em 100%. Então, digamos, uma turma chama a gente, esse final de semana vamos lá pra praia? Ai, não, um monte de gente, bagunça, previsão de chuva. Gente, vai ser horrível, eu vou nada. Catastrofizando antes de viver. Ele se priva de muita coisa que poderia ser planejada, de metas. Por quê? Porque ele já acredita que ele não tem condições de viver aquilo. Então, começa na mente. Os nossos pensamentos têm link com as nossas emoções, que tem link com as nossas ações. Às vezes as pessoas se veem, mas estou chorando demais, eu não sei, não estou pensando em nada, tá tudo bem. Opa, ninguém chora do nada. Sim. A gente precisa avaliar o que ele está sentindo, o que ele tem pensado. O que está passando na cabeça dessa pessoa? Sim. Conforme a gente começa a trabalhar, nós percebemos que é uma tríade quase impossível de estar desconectada. Pensar, sentir e agir. Então, as nossas metas para 2026, elas precisam começar a partir dos nossos pensamentos. E se ficar só no pensamento, vai acontecer? Possivelmente não. Tem que chegar nas ações. As ações, elas precisam de esforço. Então, digamos, a pessoa tem lá seus 30 anos, não fez uma graduação, mas tem vontade de fazer. Vai lá e se matricula. Que vitória! Mas se ela não levantar todo dia às 6 da manhã e ir para a faculdade, não vai acontecer. Entende que tem que ter esse movimento, esse esforço, essa dedicação? Sim. E uma coisa que nós precisamos entender é que tem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos. Tem coisas que não, que talvez a esposa, a mãe, o vizinho, o parceiro de trabalho possa ajudar. Mas tem alguns detalhes que só eu posso fazer por mim mesmo. Sim. E que só você pode fazer por você mesmo. Sim. Né? Então tem que sair do pensamento e ir para ação. Márcia, mas dói? Dói. Dói sim. Por exemplo, estudar dói? Claro que dói. Se achasse, que delícia, você gostou do seu curso? Gostei muito. Faria de novo, com certeza, os dois. Letras e psicologia. Linguística também fiz. Mas assim, foi só flores? Claro que não. Tem dia que doeu. Não, 5% de flor, na verdade. Então, a gente tem que pensar que meta não dá para romantizar demais. Tá? A gente romantiza até um ponto e dali para frente é planejamento, ação, movimento para essas metas serem atingidas. Sim, interessante. Você falou uma coisa interessante aqui, que é o pensar, sentir e agir. E aí, linkando com as metas também já, mas um pouquinho antes. Como que alguém... Pode ser uma pergunta que parece meio simples, mas talvez seja mais profunda do que eu possa perguntar. Como que alguém consegue realmente pensar? Sabe? Porque o fluxo de pensamento que a gente tem é muito grande, né? Que dica que você dá assim, cara, peraí, deixa eu pensar, né? Ser guiado pelo pensamento e ao mesmo tempo guiar o pensamento, sabe? Vou dar um exemplo prático meu, por exemplo, aqui. Eu tenho hora que eu tenho que parar, né? Minha filha às vezes está no escritório, ela até percebe às vezes dali. Tem hora que eu simplesmente paro e fico assim, ó, assim... intencionalmente. Pensando assim, sabe? E aí aquele fluxo de pensamento de um monte de coisa. Ainda mais para quem tem TDAH, que no meu caso, que tem um monte de fluxo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Como que você ensina alguém a pensar nesse sentido, sabe? E também pensar de maneira mais específica em algo que você quer pensar, porque o fluxo de pensamento, ele te leva... É igual quando você está fazendo algum tipo de oração, né? Você vai ali, daqui a pouco sua cabeça está em... quando você vai fazer uma meditação, uma coisa, Sim. Você começa, daqui a pouco você está pensando, sei lá, velho, num macaco branco que você viu Tá longe. Não sei, aí, volta. Que dia que você dá para a pessoa conseguir parar e pensar aí? Como pensar? Você sabe que tem um termo que chama brainstorm, que é como se fosse uma tempestade cerebral. Quando você se vê assim, digamos, você tem 5 compromissos hoje, todos sérios, e você tem que dar conta daquilo e aquela... Tem que parar e organizar. Eu gosto
Quando eu estou muito atarefada, eu quero tirar um pouco disso da minha cabeça e colocar num papel. Tem gente que gosta de colocar aqui no celular ou no computador. Tira da sua cabeça. Eu, particularmente, ajo assim. Eu coloco aqui no papel e parece que já alivia um pouco. Por quê? Porque o papel não esquece. Porque o papel vai me lembrar se eu esquecer de alguma coisa, tá? Então, eu coloco ali, eu olho. Eu tenho esses 5 itens para hoje. São 7h15 da manhã. O que eu vou fazer de manhã? Vou fazer esses 3 aqui, esses 2 à tarde e vai dar tudo certo, né? Então, assim, pensando, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando esse podcast. Eu atendi meus pacientes de manhã, tive um compromisso com os meus filhos ali próximo do horário do almoço e já fui me preparando porque eu sabia que hoje eu ia ter compromisso até mais tarde. Geralmente às 18 e pouquinho eu tô terminando, entende? Essa programação, a gente tem que parar de ficar assim, nossa, é muita coisa, não vai dar certo, não dou conta. Ixi, hoje, não sei, metade vai ficar sem fazer. Sim. O que nós estamos fazendo quando nós falamos dessa forma? Dando comandos para o meu cérebro. O meu cérebro, o seu cérebro, ele não sabe o que é imaginação, o que é realidade. Quem faz isso? A gente de forma inteligente, racional. O homem faz isso. Mulher faz isso de forma racional. Então, eu tenho que dizer assim, quando vem um pensamento, não vou dar conta, isso é distorção cognitiva. Eu faço, vou dar conta sim. Não vai ser fácil, mas eu vou dar conta desse negócio. Internamente ali, você... Tudo muito rápido. Sim. Não, hoje vai ser um dia que vai dar tudo errado. Opa, rebate esse pensamento, não vai dar tudo errado não. Por quê? Porque eu tô aqui me organizando. Né? Se alguma coisa não der certo hoje, amanhã eu termino, mas eu vou fazer esse negócio aqui hoje. Se nós temos a seguinte tendência, se nós não rebatemos esse pensamento negativo com um positivo, a tendência é dar manutenção a esse pensamento. E quando eu dou manutenção, aí eu tô fortalecendo para realmente não dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu gosto de dar esse exemplo para meus pacientes. Tem uma festa e a pessoa disse para mim, fui à festa, tava horrível. Tava legal sua festa? Foi terrível. Tava tudo chato. Eu falo, tudo? Tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa. A música tava horrível. Eu falo pra minha filha toda vez, minha esposa, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Nada é muita coisa também. Nada, sempre, tudo são palavras perigosas. Exato. Né? Aí eu começo lá, eu pergunto para o meu paciente, a música estava muito ruim. O pessoal, um pessoal chato, metido. Aí vem a próxima pergunta, e a comida? A comida estava maravilhosa. Nossa, uma então comida. Não era tudo, né? Então já não era tudo. Sim. E aí você começa a trabalhar isso com a pessoa. Então, nós precisamos nos acalmar. Mesmo na vida moderna, pós-moderna, com muita atividade, a gente precisa se acalmar. Sim. Ter momentos de organização. Organização cognitiva. Coloca no papel, põe no seu note, no seu computador, onde você quiser. Olha para aquilo como se aquilo estivesse fora de você. Porque o que acontece? As nossas atividades, as nossas funções passam a ser nós. Percebe o peso disso? Elas não são... Nós não somos as nossas atividades, nós as executamos. Quem é a Márcia? O que a Márcia tem para fazer? São coisas diferentes. Então põe aqui no papel e divide. Eu vou dar conta de fazer isso daqui hoje. Agora de manhã isso, agora à tarde isso. Sim. Vai te ajudar muito. Quando a gente tira daqui, parece que já clareia assim mais de 50%. Que interessante. Muito legal. Muito mesmo. É bem possível de fazer. Interessante. E o que você diz assim de pessoas que de repente... que metas tem a ver com hábitos, tem a ver com disciplina, né? Que você comentou aqui. Sim. Tem a ver com pensamentos, emoções. E para aquelas pessoas que têm, assim, de repente, um certo bloqueio emocional, né? Em algum aspecto ali. Acho que até a priori, acho que é legal explicar o que é um bloqueio emocional também, né? Para quem está assistindo aqui. E como lidar com isso, como... A pessoa entende primeiro que ela tem um bloqueio emocional. Sim. Se é que ela tem, como que faz isso? Claro que um trabalho de uma psicóloga ajuda, buscar um profissional para fazer isso, óbvio. Mas às vezes internamente ali, como é que a pessoa joga uma luz sobre essa questão do bloqueio emocional? O que é e como lidar com isso? Sim. Você sabe que eu anotei aqui? Querer envolve emoção. Eu quero. Uma criança fala o tempo todo, eu quero. Esses dias eu saí com meu sobrinho... E ele falava, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero comprar. Tia, eu quero esse. Querer envolve muita emoção. Seres humanos sentem, já falei isso aqui. Nós vamos sentir. Na psicologia, na teoria, a gente compara emoções com ondas.
Ondas altas. Quem gosta de pegar ondas altas? O surfista. Uhum. Nós precisamos saber quando a onda está muito alta, muito nervoso, muito triste, com muita raiva, até muito alegre é perigoso. Pensa num grupo de adolescentes saindo da escola. Um chuta a placa, o outro passa uma rasteira, o outro joga a bolsa. Essa alegria em excesso vira uma euforia. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos muito, tem um meme, né? Emocionados, você está muito emocionado. Nós precisamos esperar. Isso não é hora nem de comprar, nem de vender, nem de casar, nem de descasar, nem de ser demitido, nem de ser admitido. Não mande ninguém embora se você estiver muito nervoso. Não é a hora. Espera até amanhã. Então, os nossos bloqueios emocionais, eles são diversos, depende da criação, da família, dos traumas, do que você ouviu. Esse menino não sabe de nada, esse menino é um burro, tudo que ele pega na mão cai, deixa cair, quebra tudo, sabe esse tipo de coisa? Esse tipo de bloqueio, que pode ser até um trauma, a gente trabalha de maneira consciente. Só que a palavra bloqueio dá uma impressão de algo... igual como se estivesse numa estrada e tem um bloqueio, te para. Mas nesse caso é assim também, é um bloqueio, é como se fosse uma coisa brusca, assim, sabe? Sim. Uma pessoa que tem algum tipo de bloqueio emocional, é uma coisa brusca assim também? Ou é algo um pouco mais... É aquele mais sutil, você nem percebe se tem esse bloqueio? Como é que seria isso? Depende do bloqueio. Se for uma coisa que já está pro lado do trauma, é bem isso. Né? Então, digamos, uma pessoa que tentou lá 7 vezes tirar a carteira de motorista. CNH. E toda vez que chega lá, começa a tremer, às vezes até chora e já erra ali na baliza e já vai embora. Bloqueou. Ela põe na cabeça, não vou conseguir. Opa, se ela estiver fazendo lá uma psicoterapia, ela vai ser instruída a dizer, toda vez que você achar, não vou conseguir, não, eu vou conseguir. Rebate. E não é porque vai rebater. E não é assim, eu não estou falando que o pensamento tem uma força. Não é isso. Só que nós mandamos comandos. E o cérebro, ele nos obedece. Se você disser, eu vou conseguir isso daqui, vamos pensar num triatleta. Meu filho tem 18 anos e ele era triatleta. Quando ele começou, eu achava uma loucura. Como é que corre 10 quilômetros, que ainda não é um Ironman, né? Ainda, né? Anda, sei lá, 40 de bike e nada lá 1 quilômetro, não sei quanto. Gente, é muita coisa. Sim. Eles chegam assim no final muito cansados. Mas ele treina para isso, diz que vai fazer e faz. Só pensar que vai fazer? Não, tem muito treino. Todo dia. Um dia bike, um dia nado. Sim. Na vida emocional, nós podemos treinar todos os dias. Todos os dias. Mas é interessante, porque quando o treino chega, a gente quer recusar. Cara, de novo, me fazendo ficar nervoso aqui. Opa, é a hora de você treinar. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? O que você define inteligência emocional? Eu vejo que inteligência emocional é aquela inteligência onde você não é usado pelas emoções, você usa as emoções, sabe? As emoções não te dominam, você domina as emoções, você guia as emoções, você sabe que ela está ali presente, ela vem, mas você tem a perspicácia e o entendimento de, opa, identifiquei, entendi e tô bem com isso. Por mais que eu esteja mal. Estou lidando com isso. Estou lidando, essa é essa palavra. Acho que Perfeito. É lidar com as coisas, assim, lidar com o sentimento, com as ondas, né? Que você, é uma onda grande, tá tudo bem, vou me afogar uma parte aqui, faz parte, onda é onda. Respiro. Exato, daqui a pouco passa. Acho que é mais ou menos isso, né? Não ser deixado guiar pela emoção, seja em pico, seja ou vale. É isso. Inteligência emocional. Dar inteligência às emoções. Então, nós podemos controlar as nossas emoções? Não. Literalmente, não. Porque você não diz assim, nunca mais terei raiva. Nunca mais sentirei medo. Não, a hora que você vê, você já está com medo de alguma coisa, a hora que vê, já está com raiva de alguma coisa. E a vida te dá aquelas pessoas que para te exercitar, né? Você quer ter paciência? E nos exercitam. Você vai ter gente... E nos exercitam, e vai né? apurrinhar você até umas horas. Então, a gente não controla as emoções, mas nós podemos regulá-las. Elas chegam até nós. E eu já estou brava, eu já estou triste, eu já estou muito alegre. Como é que eu lido com isso daqui? Como é que eu vou fazer? Sim. Tem aquela frase de, eu não posso impedir um passarinho voar sobre minha cabeça, mas eu posso impedir de fazer um ninho na minha cabeça, né? Sim, isso mesmo. Então, assim, nós podemos fazer mudanças emocionais com as novas metas, mas olha, Márcia, eu tento isso já há 3 anos.
próximo ano vai ser diferente. Porque você não... Sabe aquela pessoa que fala, mas eu faço isso há 20 anos desse jeito? Sim. Por isso que não tá dando certo. Porque você tem que fazer diferente. Digamos uma pessoa que tem 3 filhos. Dá para tratar os 3 igualzinho, mas eu trato os 3 iguais. Dá, mas o efeito... Vai funcionar? Eles são diferentes. Exato. Inclusive, essa era uma frase muito usada antigamente, né? Eu criei vocês exatamente igual, porque um é uma coisa, outro é outra coisa, né? Porque eles são diferentes, exato. né? Então, assim, a parte emocional, ela interfere diretamente nas nossas metas, né? Uns são mais resilientes, outros menos. Uns procrastinam mais, outros menos, né? Sim. Essa procrastinação, que tanto se fala, ela tem muito a ver com... o medo, uma defesa. Então eu fico, não, eu deixo para amanhã. Tem pessoas que você pode ver, vamos pensar no período de escola? Período de escola, tem gente que quando fala, tem apresentação, eu quero ser primeiro. Ele quer se livrar daquilo. Eu quero fazer isso logo. Tem gente que fala, gente, me põe por último, por favor. E ele vai ficar ali sofrendo, sabe? A primeira apresentação, a segunda, a terceira, a quarta. Mas para ele, é uma evitação. A procrastinação tem um conceito que é evitação emocional. Ele evita. Então, ele procrastina para evitar. É um tipo de defesa. Se você quer estabelecer metas para 2026 e que elas funcionem, para de procrastinar. Vai para cima. Escreve suas metas. E alguém pode estar escutando assim, nossa, escrever é isso mesmo. Escrever, o seu cérebro fica mais saudável do que só digitar. Escreve, tem um caderninho para escrever as suas metas. Sim. E como que eu vou agir com essa meta, né? Como que eu vou agir? Vou falar, por exemplo, academia. Faz uns 3 anos, 4 anos que eu faço muito certinho. E demorou para eu chegar nesse ponto. Mas eu coloquei na minha cabeça que isso faz parte da minha rotina. Com frio, com calor, com chuva, com sol, seja como for. Por quê? Porque eu quero ficar malhado. Nada disso, porque eu quero envelhecer saudável. Essa é a minha meta. Eu não quero ficar aquela velhinha assim que tem que ficar carregando, sabe esse tipo de coisa? E eu falei, não, eu quero envelhecer saudável. Eu fiz 50 anos. Né? Não quero ficar travadona. Então, eu vou fazer meu exercício. Alguém pode fazer isso por mim? Não. Não pode. Nós precisamos entender, metas são possíveis de serem traçadas. Tem gente que coloca a meta muito idealizada. Sabe partir do 0 para o 9? Sim. Vai ser muito difícil. É frustrante. Faz gradativo, né? Tem uma técnica que a gente chama técnica dos 5 minutos. Sim. O que são técnicas dos 5 minutos? Então, assim, eu preciso começar tal coisa. Faz durante 5 minutos, depois você pode parar. Quando passar... Literalmente? Digamos, eu tenho um trabalho da faculdade. Literalmente. Eu preciso entregar semana que vem. Mas eu não vou começar hoje. Começa, faz só 5 minutos dele hoje. Depois que passar esses 5 minutos, você vai perceber que você talvez não tenha mais vontade de parar. Eu vou continuar mais um pouco. Por quê? Porque o mais difícil é o quê? Os 5 minutos. Começar. Começar. Sim. É começar. É igual a academia, né? Onde você vai, né? É começar. Sim. Exatamente. Eu tenho um hábito de ler todos os dias, né? Por padrão ali, às vezes é em torno de umas 20 páginas por dia, na média. E é uma coisa que, nossa, eu sinto muita falta quando eu não leio. E não necessariamente 20 páginas de um livro, que eu leio a Bíblia, eu leio devocional, eu leio livro efetivo. Às vezes eu tô lendo, exato, às vezes eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Às vezes na mesma linha, né? Eu gosto muito de ler, aí é mais técnica de estudo mesmo, eu gosto muito de ler coisa da mesma linha. Mas é um hábito realmente, porque às vezes dá uma preguiça de ler, e eu gosto de ler um pouco antes de dormir, sabe? Até publiquei no Instagram esses dias. É o tempo ali que minha esposa vai tomar banho, uma coisa ali, tal. É o tempo que eu tô lendo ali e tal. E até dá aquela pressão menor, né? Aquela depressão ali. Pra relaxada. E às vezes não quero fazer, só que eu vou lá e faço. É a primeira frase ali. A primeira frase não, mas primeiro, os 2 primeiros estrofes, assim, você já tá... Opa, voltou, assim, sabe? Então, é bem isso mesmo, os 5 minutos. Interessante, bem legal. E assim, por que a gente acaba, no final das contas, psicologicamente falando, a gente se boicota, assim, sabe? Porque é igual assim, a gente começou, gostou, 5 minutos, tá fazendo bem aquele negócio, você tá indo bem. É o famoso ali, no final de semana,
Vou fazer só um só no final de semana e aí depois não volta mais, sabe? Por que a gente se boicota mesmo quando as coisas estão indo bem? Exemplos também práticos, até profissionais, assim. Tem gente que começa... Na área de vendas, isso tem muito, inclusive. Tem muitos vendedores que, cara, eles pegam uma curva de aprendizado, apanham. Opa, deu uma subida. Aí vai. Quando começa a subir, vai, se boicota. Parece que a mente não aceita o bom, o novo. Por mais que o novo e o bom seja melhor do que o bom anterior, sabe? Sim. Por que a gente, no final das contas, a gente acaba se boicotando, assim? Por que isso acontece? Claro que cada caso é um caso, mas no modo geral. Sim. O que a psicologia fala sobre isso? Você sabe que esse boicote, que é um termo, assim, mais popular, a gente chama de crenças nucleares. Nossa, forte. O que são crenças nucleares? São conceitos enraizados que a pessoa tem sobre ela, sobre o outro e sobre o mundo. Tá? Então, essas crenças, se você me perguntar, mas tem a ver com religião? Nada a ver com religião. Estou falando de crença psicológica. Essas crenças psicológicas, elas vão se moldando na nossa vida de acordo com o que nós vamos crescendo, desde a primeira infância, desde o bebezinho lá, a maneira como ele é tratado, como alguém reage, se chama atenção, se fala alto, se grita com ele, isso vai formando. Sim. Então, perceba, crença nuclear. Pensa numa árvore bem grande que tem aquelas raízes profundas, que às vezes corta a árvore e de repente aquelas raízes começam a subir e estragar toda a calçada. Gente, que força tem essa raiz? Essas são as nossas crenças nucleares. Nossa. Que nós acreditamos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Então, assim, se eu tenho crenças nucleares que são saudáveis, legal. Se eu não tenho, às vezes as coisas estão dando certo e eu tô pensando, mas daqui a pouco já vai azedar isso daqui, alguma coisa não vai dar certo. Isso daqui é só um momento, não é possível que isso vai durar tanto tempo. Esse é o boicote, sabe? Às vezes, por muitas vezes é a própria pessoa, a própria mente dela que faz esse tipo de pensamento, né? Tá bom demais para ser verdade. Eu já atendi vários pacientes que falam essa frase e atrás dessa frase pode ter muito sofrimento. E tem. Eu sempre estou esperando o pior. Sim. Imagine uma pessoa que passa a vida dela esperando o pior. Profissionalmente eu estou muito bem, mas eu acho que eu vou falir. Eu queria comprar aquele carro, eu consegui, mas eu acho que eu não vou ficar com ele muito tempo. Sim. Então, essas crenças nucleares são um assunto, assim, mais longo. Nossa, mas, é interessante. A princípio, se quem está assistindo puder ler sobre isso, é muito interessante. Nossa, muito interessante mesmo. Isso tem conexão com a questão que você comentou mais cedo aqui, com a distorção cognitiva também? Isso é uma distorção cognitiva ou é um outro tópico nesse caso? As crenças, elas podem estar baseadas em coisas que disseram para você e que você não é, ou que disseram para você e talvez você seja, ou talvez você passou a ser a partir do que você ouviu, sabe? Então, um menino bem arteiro lá na escola, ele escuta lá anos e anos a mãe falando, você é vagabundo, você não estuda, você não sabe de nada, você não é inteligente. Ele passa a acreditar que ele não é inteligente, Sim. mesmo sendo. Porque o cérebro não sabe o que é real e o que é fantasia. Exatamente. Então, por isso que a dica é monitore seus pensamentos. Se você disser, tanto faz o que os outros acham de mim, não é bem assim. Tem filósofo que diz que o que os outros acham de nós faz diferença, sim. Por quê? Porque nós somos seres sociais. E influencia. O que os outros acham, de alguma forma, me toca. Se alguém chega e fala, poxa, Márcia, você tá muito chata. Eu não sou especialista, mas eu acho uma besteira quem fala que... Nossa, eu acho que... Porque o ser humano, ele é um ser social. Nós não somos ilha, a verdade é essa. Nossa, não tem como ir outra. É aquela história, né? O meio não me influencia. Não. A roupa que você usa hoje em dia, você acha que não é fruto do meio? Vai influenciar. Se você tivesse a mesma idade, há 100 anos atrás, você ia estar vestindo que nem hoje? Você ia estar andando que nem... Você é fruto do meio, no final das contas, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado e achar um equilíbrio, né? Eu não sou só o que os outros dizem, eu tenho que me conhecer, eu tenho que ter uma identidade, saber o que eu quero da minha vida.
Ao mesmo tempo, eu não sou o que os outros dizem totalmente, mas eu também tenho que me conhecer. Sim. Porque tem gente que acredita em tudo que falam sobre ela porque ela não se conhece. Ela não sabe. Às vezes o paciente chega e eu pergunto, escuta, você tem um hobby? Ele diz, não tem. O que você gosta de fazer? Eu ando de bicicleta. Às vezes, ou o hobby é destrutivo também. Eu toco tal instrumento. Isso não é um hobby? Não sei. A pessoa, ela não parou para pensar o que é lazer, o que é dever, o que eu gosto, onde eu quero chegar, sabe? Então é que ele deixa a vida me levar perigoso. Precisa ter uma vida intencional para estabelecer metas para o próximo ano. Essa intencionalidade vai levar a resultados diferentes, resultados melhores, que te deixem mais satisfeito, por exemplo. Interessante, nossa, que interessante. Nessa questão das crenças nucleares que você falou, que é um assunto bem interessante, eu vou até pesquisar mais sobre. Nossa, me lembrei muito de um empresário que eu conversei semana passada, retrasada, não lembro agora, que eu converso muita gente assim, né, que dou mentorias, enfim. E ele me falou uma coisa que me veio na cabeça, na hora que você falou, me veio na cabeça sobre isso. Que ele comentou assim, cara, eu tinha um objetivo e eu lutei muitos anos para chegar nesse objetivo. Com a minha esposa, enfim, ali e tal. Ele tem 3 filhos, tem meus filhos, não sei o que e tal. Cara, foi uma pressão muito grande para chegar lá. E ele chegou. Ele comentou que chegou, sei lá, tem 2 anos para trás que ele chegou. Quando ele chegou, ele agora não tá conseguindo ir pro próximo. Falei, nossa, que curioso isso, cara. Como assim? Agora estabeleceu o próximo. Estagnou? Mas ele quer. Mas ele não tá conseguindo. Palavras dele. Cara, não sei, parece que foi a luta da minha vida. E é um cara novo. Foi a luta da minha vida. Fui, consegui. Agora parece que eu tô sem uma nova luta, sabe assim? E aí ele não tá conseguindo sair daquele ali pra chegar no novo, porque não tem a mesma pressão, a mesma força que a anterior, sabe? Num caso assim, não sei se alguém aqui que eu falei se identifica com isso de repente. Às vezes pode ser uma promoção no trabalho, às vezes pode ser um carro, não sei. Pode ser conquistar alguém, começar a namorar, enfim. Sim. Parece que aquela luta, a luta da vida conseguiu e agora, sabe assim? Tá bem, não quero me estabilizar, mas também não consigo chegar num outro. Eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, metas vagas. Às vezes a pessoa ela tem uma meta, mas aquela meta, ela tá vaga. Ela precisa ser assim mais específica, né? Ou muito generalizada. Um outro detalhe é que às vezes a pessoa quer só foco no resultado. Esse é o nosso lado imediatista, né? Esse lado imediatista, ele quer assim, plantar hoje, amanhã a plantinha já tá dando flor. Emocionalmente isso acontece também. Não considerar, por exemplo, você está falando desse caso aí dessa pessoa, né? Talvez precisa ser considerado o contexto emocional dela. A gente não sabe. Às vezes foi tão difícil essa primeira etapa que ele está numa zona de conforto. E o medo de sair dessa zona de conforto para dar o próximo passo. Que interessante. Que acaba sendo desconhecido. Sim. Se é mesmo querendo. Mesmo querendo. A mente também nossa é complicada, né? Sim. E aí a gente vê que querer não é o suficiente. Da mesma forma que saber não é o suficiente. Como assim? Quando eu escutei um professor falando isso, saber não é o suficiente. Eu falei, como assim saber não é o suficiente? O professor não pode falar isso, ele é mestre do saber. Mas a explicação foi a seguinte. Nós sabemos o que é mais saudável, que tem que fazer exercício, que precisa dormir tantas horas por noite. Saber é o suficiente? A gente faz tudo certinho porque a gente sabe? Não. Não. Então, saber não é o suficiente. Eu tenho que colocar em prática. Senão, aquele saber não faz diferença na minha vida se eu não pratico. Entende? Então, às vezes, nós estamos numa zona de conforto com relação a quê? Trabalho, alimentação, amizade, família. E sair dessa zona de conforto causa uma turbulência também, né? E como que vai ser? Uma mudança de trabalho. Recebi uma proposta, é melhor, tá, mas eu queria falar com você, eu estou em dúvida. Eu penso, como tá em dúvida? Se é uma proposta melhor, financeiramente, status, local, a cidade que ele quer, tá em dúvida com o quê? Qual que é a dúvida? O medo da mudança.
possivelmente seja a zona de conforto que esteja impedindo essa pessoa de dar o próximo mesmo passo. querendo sair dela, ele não está conseguindo sair. Né? Ele vai ter que arriscar alguma coisa. É interessante, a gente entra num assunto aqui que são escolhas, por exemplo. A vida é cheia de escolhas o tempo todo, certo? A gente levanta, vou tomar café, não vou, tomo banho, não tomo, que roupa eu vou vestir, que caminho eu vou tomar. Eu vi que esses dias eu li que são 35 mil decisões que a gente toma no dia. Mais ou menos isso. Meu Deus. Mais ou menos isso. As escolhas, elas causam o quê? Essa sensação assim, quando eu escolhi estar no podcast hoje, eu abri mão de estar em outro lugar. Quando eu coloquei esse blazerzinho preto, eu abri mão de vir com o blazer claro. Você entende? Sim. São pequenas coisas que eu estou citando aqui. Mas nas maiores coisas da vida, também. É assim que funciona, né? Eu preciso escolher algo e abrir mão de outro. Eu abri mão disso, mas eu escolhi isso. Mas agora eu vou abrir mão aqui porque eu preciso fazer uma próxima escolha. Interessante. Interessante. E o que você me diz também do quanto que o ambiente... É uma pergunta que eu faço aqui, porque acho que pode ajudar muita gente. O quanto que o ambiente, de fato, interfere na psique da pessoa, ali na mentalidade da pessoa, no dia a dia dela, também olhando para a meta 2026. O quanto que o ambiente... Que tem uma frase que fala, o ambiente sempre vence. Você acredita nisso, psicologicamente dizendo? Eu acredito que o ambiente influencia bastante. Né? A pesquisa diz assim que o DNA é 50%, o ambiente 50%. É bastante. Mas assim, se você estiver... Vamos voltar lá, não tem desculpa, mas eu preciso voltar nisso. Se você estiver no modo automático, o ambiente te engole. Se você estiver no modo intencional, você diz até que ponto você vai se deixar ser influenciado. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo? Não, vou fazer porque eu quero. Mas todo mundo vai. Mas hoje eu não posso. Eu tenho compromisso. Mas todo mundo vai matar a aula. Não, mas eu hoje não vou porque eu preciso desse conteúdo. Então, a gente volta naquela situação assim, o meio ambiente influencia demais. Vamos pensar na nossa família. Quantas vezes, né, a gente viu alguma coisa assim, nossa, não gosto disso que minha mãe faz, não gosto disso que meu pai faz. De repente, você está lá fazendo igual. Repetindo, replicando aquilo que você mais detestava. Por que isso acontece? Porque a influência do ambiente é muito forte. Sim. Muito forte. Mas se você está no modo intencional, você vai tentar mudar isso de alguma forma. Se você deixa se levar no modo automático, você repete e daqui a pouco você está pedindo desculpa. Sabe aquele ciclo? Às vezes Sim. até de casal. Desculpa. Aí começa tudo de novo. Desculpa. E nunca muda? Tem que ter mudança para ter resultado diferente. Né? E para mudar tem que... É aquele ciclo, né? Pensar, sentir e agir, né? Exatamente. Pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Isso é importantíssimo, né? A partir do momento que eu penso, nossa, meus pensamentos estão me dominando de uma forma aqui que não tá legal. Tem gente que chega a falar num looping. Parece que eu tô dentro de num looping. Não consigo sair disso com os meus pensamentos. Isso pode acontecer. E a pessoa sai... Ótimo. Sobre o que a gente está falando aqui? A gente está falando de planejamento comportamental. Né? Emocional, cognitivo e comportamental. Planejamento. Porque o tema é o quê? Meta. Se eu estou estabelecendo meta, eu tenho que ter um planejamento emocional e um planejamento comportamental. Né? Eu ser extremamente emocionado não vai me levar a nenhum lugar se eu não tiver um planejamento comportamental, entende? Entendo. Que dicas você dá para pessoas que buscam o máximo possível aí em alta performance, mentalidade, coisa mental, né mesmo? Buscar sempre essa ambição de ter novos caminhos, etc. E ao mesmo tempo que não está conseguindo aproveitar o caminho, sabe? Nossa, que eu vejo de gente. Tem uma frase que eu escutei uma vez, nossa, muito forte. Que eu falei assim, cara, você tem que tomar cuidado para a sua empresa não ir e você não ir junto. Ela cresce, ela vai e você fica, né?
Em que sentido? No sentido de o desfrute do crescimento mesmo, de fato, sabe? Uhum. O que você tem a dizer, assim? Qual que é o stop? Qual que é o caminho que essa pessoa precisa seguir para achar esse caminho da performance e, ao mesmo tempo, se encontrar? Uhum. Olha, eu acho que a gente pode começar, por exemplo, com um monitoramento de humor. Tem gente que ele não percebe que ele mesmo é a trava dele, sabe? Tá todo mundo dizendo A, ele tá dizendo B e fica naquilo. Opa, por que tem 3 pessoas falando A e só eu estou achando B? Tem que desconfiar? Uhum. Se você analisar e achar que dá para continuar no B, ok. Mas às vezes nós tendemos a querer continuar naquilo só porque eu falei a primeira vez daquela maneira e vai ser daquele jeito. Uhum. Entende? Tem um outro detalhe que eu anotei aqui, que é a regulação emocional. Se regule para você ir para cima nessas metas, né? Para você conseguir executá-las e não só planejá-las. O planejamento é um momento importante? Você sabe, é muito importante. Uhum. Né? Início de ano é momento de planejamento, né? Mas só o planejamento não vai... Tem que executar, tem que rodar. O ano é feito de 12 meses. Cada mês tem em torno de 30 dias, 28, 31, depende. Uhum. Né? Uma coisa básica, quando a pessoa chega para fazer psicoterapia, a maior parte dos pacientes, a gente trabalha agenda. Porque às vezes a confusão mental dele vem de uma simples coisa, ele não tem uma agenda. As agendas batem, ele falta em compromisso, ele tem 2 coisas no mesmo dia, tinha que entregar e não entregou, o cliente está bravo porque está atrasado, sabe esse tipo de coisa? Sim. Então, o planejamento é importante, mas a execução é a sequência de um bom planejamento, né? É a sequência. Eu coloquei um detalhe aqui, que é a tolerância ao desconforto. Quem gosta de sentir desconforto? Você gosta? Ninguém gosta, acredito eu. Ninguém gosta. Agora, quando eu falo em meta, em planejamento, em mudança, eu tenho que saber que eu vou ter desconforto. Sim. Você tem que gostar do desconforto. Sim. Você tem que estar confortável naquela zona de desconforto, né? Por quê? Porque é crescimento. Tanto que a criança, quando está crescendo, ela tem dor do crescimento, que fala, né? Geralmente é. Mãe, tá doendo, leva no médico, fuça, olha, Sim. não acha nada. Por quê? É a mesma coisa, simbolicamente falando, né? Sim. Na vida adulta, para crescer também, às vezes a gente sente dor, aquele desconforto. Cadê minha zona de conforto aqui, que eu tô muito diferente? Mas isso é crescimento. É necessário, né? Só que é questão também, né? Tem gente que acaba confundindo a dor do desconforto com a dor, aquela dor negativa, aquela dor de, não, é assim mesmo a vida. Tem gente que fala, desconforto? Eu sei o que é isso a minha vida inteira. E talvez é o conformismo. Exato. Né? É assim mesmo, sempre foi assim. Opa! Tenta algo diferente. Tenta algo diferente. Sabe, às vezes assim, numa conversa, o jeito de eu falar, aí eu sempre pergunto, já chego acusando, calma, promove uma conversa em que você diz, viu, eu queria conversar com você, você me escuta, depois eu vou te escutar. Pequenos detalhes, numa conversa, pode ser no trabalho, pode ser em casa, talvez a necessidade, mas assim, uma coisa que acho que a gente poderia deixar bem claro aqui desse nosso momento aqui, desse podcast, é assim, promova pequenas mudanças que você vai ver resultado. Sim. No jeito de falar, de agir, no seu trabalho, na sua família, no seu lazer. Promova pequenas mudanças. Pequenos movimentos também são mudanças. Porque às vezes a gente só pensa em coisas grandiosas, sabe? Tem que ser grande. Não, começa com coisa pequena. E vai crescendo aos poucos. Isso, pequenos movimentos também trazem mudanças significativas, na verdade, né? Bem significativas. Eu gosto de trabalhar com paciente diário de metas, né? Faz seu diário de metas. Qual é a sua meta para essa semana? Tem gente que consegue trabalhar meta mensal, tem gente que trabalha meta anual e funciona. Tem gente que tem que trabalhar meta diária. Sim. Cada dia é um dia. Se colocar 2, 3 dias no diário de metas, já se perde, porque não está acostumado a trabalhar dessa forma. Sim.
né? Então, vai devagar. Trabalha com diário de metas, eu coloquei aqui. É como se fosse, eu coloquei um inventário de valores, né? Vai lá, valores pessoais, relacionais, profissionais. O que está afetando? O que está te atrapalhando? E geralmente, sabe quando a pessoa está lá num culto, numa missa, e ela diz assim, o fulano tinha que estar aqui para ouvir isso? Sim. Nós precisamos entender uma coisa. A mudança começa por mim, não pelo outro. O que eu posso mudar em mim, como um reflexo vai rebater em quem está à minha volta, né? Comece você. Pequenas mudanças, pequenos detalhes, né? Aí eu preciso dormir mais cedo, eu durmo 2 da manhã. Não vai querer dormir às 10, que isso não vai funcionar. Começa meia hora, eu vou dormir 1h30 nos próximos 3 dias. Eu quero dormir antes da meia-noite, então na próxima semana eu vou dormir 1. A gente chama isso de redução de danos. Esse termo é muito utilizado quando a pessoa mexe com substâncias, né? As diversas. Mas redução de danos, ele pode ser utilizado em muitas áreas. Então, digamos, Márcia, eu como 500 gramas de comida. Isso não está dando certo, eu quero comer menos. Não vai reduzir para 250, é a metade, vai ser drástico. Uma nutricionista vai te ajudar nisso, né? Eu não corro, mas eu quero correr 5 quilômetros semana que vem. Não faça isso. Não faça isso. Você pode ter uma fratura por estresse. Sim. Né? É o pico da dopamina que você comentou no começo, né? Isso. De botar toda a sua... Nossa, isso é uma frase também que eu escutei que tem tudo a ver com isso, que é aquela história de tomar cuidado para sua vida inteira não caber em 2 semanas de sentimentos intensos. De distorção cognitiva, né? Pois é. Você botar sua vida inteira em um ato. Né? E às vezes nós tomamos decisões muito importantes nesses momentos. Que muda tudo. E daí as consequências são inevitáveis, porque cada tomada de decisão tem consequência, desde a mais simples até a mais complexa. Sim. Né? E aí a gente vai assumir, ou vai refutar, ou vai desistir, vai voltar atrás, mas enfim, todas as nossas escolhas têm consequências, desde a menor até a maior. Coisa simples. Então, uma cara de chuva, vou levar guarda-chuva ou não? Ah, não. Vou tomar chuva. Ah, tô tomando chuva porque eu resolvi não trazer o guarda-chuva. Coisa simples, né? Ai, tô muito apaixonado, tem que ser, é o mês que vem. Calma. O meme que diz, o cara tá emocionado, ele tem embasamento na psicologia. Se você está muito emocionado, já falei aqui hoje, não haja nesse momento. Sim. Espere. Sabe aquela pressão de você entrar numa loja e a pessoa querer vender para você e tem que ser? Não, vem aqui, vamos negociar. Porque ela sabe que se você sair dali, tem uma loja no vizinho que pode ser que você compre ali. Sim. Né? Então, assim, coisas que você tem dúvida, diga, daqui a pouco eu retorno para você. Amanhã eu te respondo. Você vai ter tempo para pensar e na cabeça da pessoa vai ter a possibilidade de sim e de não. Geralmente, quando as pessoas querem pressionar demais a gente, é para ter só a possibilidade do sim da hora. Sim. Meta não se trabalha assim. Meta tem que ser mais consciente. A gente está falando aqui de meta para 2026. Tendendo bastante para o lado psicológico. Sim. Isso é inevitavelmente. Sim, excelente. Mas também tem aquela pessoa que ela... Vou pegar o mesmo exemplo da loja, né? A pessoa sabe que precisa comprar um tênis. Um exemplo aqui dentro da loja. Aí ele foi na loja 1, o cara pressionou, não, vou pensar. Aí ele vai na loja 2, não, vou pensar. Aí vai na loja 3, vou pensar. Aí semana que vem ele vai, vou pensar. Aí, ele não sai dessa também, né? Sim, tem gente então, que não pensa, né? Fica não nessa, executa. Né? Tem até alguns casos de vendas que a gente faz, né? De curso, mentoria, enfim. E aí te bota uma pressão de decisão ali da pessoa também. É parte técnica de vendas. Faz parte da estratégia. Faz parte de técnica. Você tá ensinando o outro lado. Tipo, cara, calma, não compra na hora. Mas a empresa vai falar, compra na hora. É assim, é normal. Né? Exato. E tem casos que a gente fala, cara, ainda bem que você me impressionou, bicho. Porque eu tava precisando tomar essa decisão. Sim. E eu tava, sabe, postergando pra lá, não sei o quê. Você botou essa pressão positiva, cara, bora, vai, tá na hora. E foi bom pra pessoa. Eu tô levando, já tem meses que eu tô levando essa situação já e tá na hora de eu bater ali, sabe? Então, qual que é a linha entre pensar, analisar, cozinhar,
de pensar, analisar e do cozinhar. Você sabe que tem gente que procura psicoterapia por esse motivo, que seria o contrário, né? Ele pensa, planeja e não consegue executar. Tem gente que roda na cidade 3 semanas para comprar um terno e não consegue comprar. Ele já sabe o preço, a cor, já comparou valores, e na hora de comprar, às vezes quando a gente começa a fazer o trabalho, você percebe que isso pode estar lá atrás. Sabe, uma família de 7 filhos, era tudo assim muito regrado, e a pessoa tem essa dificuldade. Quando se refere geralmente à questão de gastar, né? Mas tem outras situações também. Então, quando você trabalha no modo intencional e você dá inteligência à emoção, que é a tal da inteligência emocional, você vai conseguir analisar, peraí, vamos colocar razão aqui. Eu já pesquisei, eu já sei de quais cores eu gostei mais, agora eu vou sair, eu vou comprar o terno hoje. A gente precisa entender que a vida, em todas as situações, no trânsito, em casa, né, no lazer, ela nos dá oportunidades da gente crescer, de decidir, oportunidade de lidar com esse meu medo, né? Oportunidade de crescer e lidar com essa minha raiva, com essa minha impulsividade. Só que às vezes quando a vida nos traz oportunidade, a gente rebate de uma maneira assim, sem lidar com ela, só joga fora. E aí a vida vai te dar outra oportunidade. Por quê? Porque viver é isso. Né? A gente não vive num paraíso. A gente tem problema, a gente tem conquista, a gente tem derrota. E a gente vai seguindo, vai seguindo. A inteligência emocional, ela coloca a possibilidade de estabelecer metas de uma maneira plausível e equilibrada, e metas em que eu vou conseguir atingir. Porque tem gente que não atinge as suas metas, por quê? Porque são metas assim... fora, sabe? Fora de qualquer possibilidade da realidade daquela pessoa. Né? Então tem isso também. Ao estabelecer as suas metas, perceba, se você está aqui e você quer caminhar até lá ao final da mesa, por que você primeiro não vai até a metade? Né? Aí depois você faz uma nova meta. Que é aquilo que você comentou de... Interessante essa frase, né? Não superestimar o futuro e não subestimar os pequenos esforços, né? Subestimar o esforço, porque a gente superestima. 2026 tá aí, vai dar tudo certo. Legal. E subestima o esforço diário. Não faz nada para isso acontecer. Né? Então, é como se fosse a imaginação muito aguçada e a razão estacionada. Estacionada, né? Então, trabalhar o que eu tenho pensado e como eu vou colocar em prática isso, né? Os meus pensamentos estão sendo monitorados. Eles são só hipóteses ou são realidades? Eles são fatos? São coisas que só eu penso desse jeito? Por que os outros estão pensando tão diferente? A gente tem uma lista, pesquise lá na internet também, as distorções cognitivas. São mais ou menos umas 14, acho que são 15. E tem muitas vezes que eu passo com os pacientes e ele diz, número 1, me identifico, número 2, me identifico, número 3, me identifico. Eu levo esse formulário pra mim. E aí a pessoa fica apavorada, ela fala, meu Deus, eu tô perdida. Eu falo, não. Eu sou a distorção, basicamente. Que bom que você está percebendo isso. Por quê? A gente só consegue mudar quando percebe que tem a necessidade, senão não vai mudar. Continua fazendo. Muito legal. Pessoal, tá gostando aí? Bom, né? Falei pra você que... E a Márcia é braba, falei pra vocês. Cara, lembrando que os contatos dela aqui, tá o Instagram dela, enfim. Os dados que ela passar estão aqui embaixo na descrição. Quem quiser entrar em contato, cara, entre em contato. Você atende online também, né? Online. Online também? Presencial? Não. Online e presencial, com muita ênfase no online hoje em dia. E a qualidade é tão boa quanto. Sim. Nem precisa ser só presencial. Então, os dados dela estão aqui embaixo para você entrar em contato. Para quem nunca fez uma terapia... Comece o mais rápido possível, porque terapia é algo que muda vidas, né, no caso. E uma terapia, gente, pra quem acha que, não sei o quê, isso aqui é quase, assim, uma terapia, né, basicamente. Só que é focada em você, é focada nos seus... É personalizada. Personalizada, né, é uma coisa muito ali, e é uma coisa muito interessante. Algumas últimas perguntas aqui.
que você me diz dessa questão do espiritual em relação ao mental também, né? O quanto que uma vida espiritual interfere ou não na mentalidade, na mente das pessoas, o que isso realmente impacta, independente de religião aqui, tá? Sim. Ser católico, evangélico, cristão, humano, independente, mas o quanto que o espiritual, ele influencia, né? É assim, ó, nós temos várias dimensões, né? Que é o social, o emocional, o físico, e a gente tem a nossa dimensão espiritual, né? Cada um preenche da sua forma. O que a gente precisa entender é assim, independente da religião, a pessoa tem a dimensão espiritual. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tenta preencher a nossa dimensão espiritual com coisa que não é espiritual. Digamos, um esporte. O esporte tem a sua área, a física, né? Ou a questão sexual. Ela não vai preencher a questão espiritual. Às vezes a pessoa sente aquele vazio e ele não sabe exatamente determinar. Então, como ajuda talvez de um profissional, ele vai entender. Tem uma técnica que a gente usa que é a roda da vida. Não sei se você já fez essa técnica, né? Sim. Então, tem ali várias áreas e a pessoa tem de 0 a 10. Ela preenche. No físico eu tô 7. No emocional eu acho que eu tô 4. No espiritual, eu tô 8. Quando a pessoa termina de preencher, a roda não está mais assim. A gente percebe que a roda, alguns quase uma estão estrela, aqui embaixo, quase uma estrela. Ela não roda, né? Exatamente. É possível estar 10 em todas as áreas? Não é. Isso não seria ser humano, né? Mas é interessante a gente avaliar, né? Então, assim, ache a sua espiritualidade. Ela precisa ser preenchida, porque senão você vai ficar sentindo vazio e nem sabe por quê. Vai tentar preencher com outras coisas, com uma viagem, com a questão sexual, com a questão esportiva, e não vai preencher. Porque aquela área é espiritualidade. Faz diferença? Faz diferença. Faz diferença nas metas, no sucesso, até na questão emocional. Faz diferença. Aliás, hoje tem estudo sobre isso, né? Para que a pessoa realmente procure algo que para ela faça sentido. Sim. Nessa dimensão espiritual. Eu vi um estudo, claro que eu tecnicamente não vou saber dizer, tá? Mas que mostra que áreas específicas do cérebro, elas são ativadas enquanto você ora, reza, enfim, né? Que são áreas que são super importantes estarem ativas. Isso. Porque libera uma grande quantidade de hormônios, enfim, não sabia, eu não lembro a técnica, endorfinas, serotonina, oxitocina, do amor. Do amor, exato. Que é a oração, ou a reza, enfim, esse momento espiritual que você está tendo. Eles falam que é curativo, né? Aciona isso. É curativo. E a gente acredita nisso, né? Que isso realmente não é só nos estudos, na prática também. Exato. E também tem gente que tem que tomar cuidado também com a questão espiritual, né? Que tem gente também que bota tudo na conta do espiritual, né? Isso é coisa de Deus, Deus não quis assim, né? Nossa, conheci especificamente uma pessoa que tudo que acontecia na vida da pessoa, não, se foi assim é porque Deus quis assim. Ou então, não, isso aí é porque o diabo tá me atentando. Teve um dia que eu cheguei nessa pessoa, falei, vem cá, mano, vamos conversar aqui. Você fala isso aí, enfim, eu sou cristão também, você sabe, você também é. Eu falei, cara, será que não tá na hora de você parar de botar tudo na conta de Deus, não? Sim, sabe, cara? Porque tal coisa aconteceu, não foi por conta... Mas sabe o que isso aqui exatamente aconteceu? Por causa daquele dia que eu presenciei você fazer. Ou não fazer. E eu tentei dar um choque nele de realidade assim, porque tem gente que também confunde muito, né? Sim. A gente pode voltar pra roda da vida, né? Toda a nossa vida é só dimensão espiritual? Não. Eu não posso colocar a culpa do físico, do emocional, do social, do familiar, tudo pro espiritual. Aí eu tô desequilibrando, né? Eu já recebi perguntas assim, Márcia, a gente é cristão, a gente reza, a gente acredita, a gente ora, é certo, né? Psicologia, psicoterapia, psiquiatra. Então, assim, qual é a minha resposta?
Nós temos inteligência, o homem tem inteligência, nós temos recursos. Se você precisa, procure os recursos, quer seja medicamentoso, quer seja terapia, psicoterapia. Não fique com medo disso. Se o homem não tivesse inteligência para desenvolver esses recursos, nós não poderíamos usá-los, mas eles estão aí para serem utilizados. Exato. Assim como um automóvel ajuda você... E talvez a gente possa dizer aqui, né? Nós estamos quase encerrando aí, mas assim, entre as metas, cuide do seu emocional. Vá atrás das suas metas espirituais. Estabeleça metas. Procure na internet essa roda da vida. Estabeleça metas para cada dimensão dessa. Né? O que está legal, o que pode melhorar, o que não está legal, o que eu não quero mais fazer dessa forma, o que eu quero continuar fazendo dessa forma. Né? E essas metas vão ficar assim, mais fragmentadas, talvez sejam até melhores na hora de serem executadas. Exato. Tudo diz respeito à vida. Mas são áreas diferentes. Nossa, muito bom. Pessoal, e aí? Bom, né? Bom demais? Show de bola. Márcia, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Foi uma alegria. Muito bom mesmo. Vamos marcar mais uma aí, se você quiser. Tenho certeza que dá para falar muitos temas aqui. Obrigada mais uma pelo vez, convite. Pessoal, imagina. Aí, queria, como última questão aí, se você quiser, ter aquela câmera ali, né? Que é ligada em você ali. Deixar uma mensagem para quem você quiser, de repente para você mesmo do futuro, para seus filhos, para alguém, não sei, se todo mundo quer assistir isso aqui, pulasse só pro final e decidir essa mensagem, qual mensagem seria? Sim. Então, assim, não estabeleça meta só porque 2026 está chegando, né? Metas podem ser estabelecidas todos os dias. Qual que é a data melhor para começar? Hoje. Se você quer fazer pequenas mudanças, comece hoje. Preciso dormir mais cedo um pouquinho? Começa 5 minutos antes. Quero comer um pouquinho menos? Começa hoje. Eu não quero mais gritar com a minha filha. Diminua o tom de voz hoje. Por quê? Porque se a gente estabelece essa meta para o próximo ano e o mês de janeiro passa e você não consegue cumprir, o que acontece? Nossa, vou esperar o próximo janeiro de 2027 porque esse ano já não deu certo. Não pode ser assim. Em fevereiro o cara já pensa assim? Exatamente. São 12 meses, 12 oportunidades. Sim. Metas 2026. Monitore como você está pensando e como você vai agir. Como você tem sentido. O que eu faço com isso que eu sinto, né? Essas metas são possíveis? São metas grandiosas, né? Vou partir do 0 para o 100? Não. Parta do 0 para o 2, para o 4, para o 6. Estabeleça metas possíveis de serem executadas. Porque às vezes a gente se sabota, né? Até na hora de estabelecer a meta. Exato. É possível. Eu não conheço a sua realidade, não sei quantos estão assistindo, mas você conhece a sua realidade. Estabeleça metas, coloque no papel, escreva lá no seu computador, no seu celular. Tire tudo isso da cabeça, que às vezes fica confuso na nossa cabeça. Estabeleça a sua meta diária, talvez semanal, mensal e anual. Daqui 1 ano a gente pode voltar a conversar para saber quem conseguiu estabelecer metas que funcionaram. Maravilha, muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez, tamo junto. E, gente, esse é mais um episódio aí do Ninja Talks. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Como eu sempre digo, né? Se inscreva aí no canal, se inscreva aí, segue a gente, se você está vendo no Spotify, enfim, aonde for, segue a gente aí. Coloca aí o sino de notificações. Pega esse link também desse episódio, cara. Manda para pessoas, manda para os grupos aí da família, manda para alguém. Tenho certeza que ao assistir até aqui, você pensou em alguém. Tenho certeza absoluta. Você fala assim, pensa agora no nome aí. Agora pensa em outro. Vai vir nome aí. Pega esse aqui e manda pra essa pessoa, porque é uma corrente do bem, né? Você tá espalhando bem aqui e essa mensagem de hoje aqui acho que foi muito bom e a gente pode alcançar e fazer muito bem pra muita gente, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e até lá. Valeu. Tchau, tchau.